1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 3, nós lemos assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. E vamos orar. Amado Pai, abençoe agora a Tua palavra. Eu peço o Teu poder para eu trazer a mensagem esta noite. Nos dê ouvidos para ouvir, eu te peço em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta noite. E ainda no tema sobre paz, nós vamos hoje ver uma nova perspectiva sobre o tema de paz. E hoje nós vamos falar sobre o perigo da paz. Pastor, o perigo da paz? Como é que é essa história direito? A paz é perigosa? Pois é, nós vamos ver hoje como a paz pode sim ser perigosa. A paz, ou a falta de paz, é um alarme, é um aviso, é uma advertência. Como todo alarme, ele denota perigo, ele denota uma direção ou uma situação, condição errada que não deveria estar acontecendo. Por exemplo, você vê no painel do seu veículo, se aquela luzinha do óleo que você acha tão bonitinha, né? Parece uma latinha de óleo. Pois é, aquilo está dizendo que o seu óleo está baixo. Tá? Não está ali para enfeitar o painel, está ali dando um aviso. E se você e eu ignorarmos aquele aviso, você vai criar um grande problema para você, para o motor do seu carro. Pilotos de aeronaves, mesmo jeito, eles têm aqueles painéis cheios de instrumentos e eles recebem múltiplos avisos, avisos sonoros, avisos visuais, são cores diferentes, são sons diferentes, mas existe centenas, sem exagero nenhum, de avisos. E é muito importante que o piloto saiba decifrar, que ele entenda, que ele saiba distinguir qual alarme está alarmando, avisando o quê? Porque se começa a piscar luzes de cores diferentes e alarmes soares, ele não faz alarmes sonoros, e ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, o que está avisando, o que está alertando. Então, o que vai acontecer é que aquele alarme vai se tornar redundante e ele vai se tornar inútil. Se os alarmes não estão sendo interpretados, distinguidos, e quando os alarmes, os avisos se tornam inúteis e redundantes, então a situação fica muito perigosa. Porque algo está acontecendo e não deveria acontecer, ou não devia estar acontecendo. Então, tanto a falta de paz como a presença de paz nem sempre indicam a mesma coisa. Vou repetir, a falta de paz ou a presença da paz nem sempre está indicando algo positivo ou negativo. Podem muitas vezes indicar justamente o oposto. Então, esse é o motivo porque é tão importante a gente distinguir e entender essa questão de o perigo da paz. A paz como um aviso, a falta da paz como um aviso, ela pode criar problemas, ela pode escalar problemas, ela pode perpetuar problemas e criar situações de perigo. É exatamente a situação que nós lemos no nosso texto aqui em 1 Tessalonicenses 5, onde nós lemos que quando disserem a paz e segurança. Então veja bem, aqui o apóstolo Paulo, aliás, Deus está falando através do apóstolo Paulo que haverá um tempo em que as pessoas dirão paz. Existe paz e existe segurança. Aí fala assim, então, ou seja, a partir daí, dentro dessa situação, dentro dessa paz e segurança que as pessoas estavam desfrutando, estavam reconhecendo que havia paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Essa situação, veja bem, não é que está dizendo que vai ser como uma mulher grávida, não é isso. Está comparando com as dores de parto. Em que sentido? Bom, essa destruição, ela vai ser algo repentino. Fala repentina destruição. E essa repentina destruição, ela vai surgir da paz, da aparente paz.
estarão desfrutando paz e segurança, e dentro desse contexto, dentro dessa situação de paz e segurança, haverá repentina, ou seja, do nada, de repente, sem aviso, vai surtir essa destruição. Ela vai ser repentina, sem aviso, e ela vai ser como as dores de parto. Você fala, pastor, mas a dor do parto não é repentina, a mulher sabe quando vai ter. Eu entendo isso. Mas vai ser repentino, as dores de parto, está comparando como vai ser. Que ela vai ser intenso e vai ser inescapável. Não é que fala aqui, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo algum escaparão. A mulher grávida, quando dá 9 meses, vocês mulheres que já tiveram filhos, vocês sabem disso. Quando chega 9 meses, é a média, é o normal. Quando chega 9 meses, não tem como escapar. Não tem como, pensando bem, não quero mais. Agora não tem como escapar. Então vai ser algo que vai ser repentino, vai sair da paz, vai sair do nada, vai sair da segurança, mas ela vai ser uma destruição intensa, como a dor do parto. Eu, como nunca dei luz, eu não posso dizer por experiência, mas dizem, né? As mulheres que são mães dizem que é uma dor intensa. É isso que está falando, a destruição vai ser intensa e inescapável, da qual ninguém escapará. Então, quando você tem a paz, ela pode ou não ser indicativo, como a falta de paz pode ou não ser indicativo de uma situação perigosa que vai trazer uma repentina, intensa, inescapável resultado e consequência que nós não vamos apreciar muito, não vamos gostar, porque nós não tivemos o entendimento do aviso. E nesse caso, não era falta de paz, era paz. Eu falei mais uma vez aqui, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Aí faz a comparação como dores de parto. Tá? Então aqui, essa destruição que vem dentro de um contexto de paz. Agora, contextualmente, 1 Tessalonicenses 5 está falando sobre a segunda vinda de Cristo. Isso é inegável. Tá? Então está falando sobre juízo, está falando sobre o juízo do mundo. E aqui o mundo é o mundo que não conhece Cristo. Tá? Mas assim como Deus lida com povos e nações, Deus também lida com indivíduos do mesmo jeito. E o princípio é o mesmo. O mesmo princípio que Deus lida com nações e povos, Ele lida com pessoas. O mesmo princípio que estamos vendo aqui, Deus lida também com cada um de nós. Então pode ser que nós estejamos em paz, sem perceber que aquela paz, na realidade, é um aviso, é um alarme que nós não estamos entendendo. Como esse pessoal aqui, a quem é endereçado, eles não estavam entendendo. Paz e segurança, de repente, repentina destruição. Intensa, não vai escapar e nós não vamos gostar. Então, eu quero hoje rapidamente ver alguns textos que tratam de juízo. Juízo do mundo, juízo de Israel, e nós veremos o que antes do juízo, antes de Deus trazer o juízo, havia, como nós vemos aqui, havia paz. Havia uma situação que Deus precisou julgar, havia uma situação que Deus precisou tratar, e o julgamento e o tratamento não foram agradáveis, como aqui nós lemos em Tessalonicenses. Mas são outras situações, outros textos, o princípio é o mesmo. Era o perigo da paz. Era um aviso, aquela paz era uma paz que estava trazendo um aviso, um aviso falso, dando um senso de segurança falsa. E nós vamos ver isso a cada texto. Olhe comigo para Lucas capítulo 17. Tá? Lucas capítulo 17, eu vou ler o versículo 26, mas eu quero que você mantenha aberto para a gente ler comigo também do 26 até o 29, eu só vou ler 26 agora. Mas aqui é quando existe paz, certo? Veja bem, o contexto o julgamento vem da paz. O perigo da paz. Por isso que a paz pode ser perigosa. Existe um perigo e o nosso alarme está desligado. Não era para estar com paz, mas está com paz. E a nossa paz nos anestesia quanto à real situação. Por isso que é perigosa. Tá? Eu não sei se você compartilha o meu amor a ir ao dentista, é zero. Mas quando ele anestesia, e ainda bem que existe anestesia, louvado seja Deus, mas já ficou com a boca mole, parece que a língua está caindo assim do lado, você
O maior perigo medo que eu tenho é o morder minha língua e não perceber, porque realmente você não sente dor nenhum, está tudo anestesiado. Né? Então, é a mesma coisa. A gente fica anestesiado com a paz e esquece o que está acontecendo. Mas enfim, Lucas 17, 26 está falando sobre ter paz dentro de um contexto de incredulidade e indiferença. Diz assim o versículo 26 de Lucas 17. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então, veja bem, antes de continuar, aqui está falando de um contexto muito parecido com o que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Ou seja, é a vinda do homem, do Filho do Homem, é a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Ele está comparando com os dias de Noé. Tá? Então, note aqui como essas pessoas que nós vamos ver aqui, eles estavam alheios, eles estavam cegos aos acontecimentos que estavam para sobrevir sobre eles nos dias de Noé, e vamos ver mais adiante no versículo 28 sobre os dias de Ló. Se você ler o versículo 28 rapidamente, se você olhar, no 26 fala sobre os dias de Noé, no 29, 28 fala sobre os dias de Ló. Ambos os casos, as pessoas naqueles dias de Noé e de Ló estavam alheios, cegos, ao quê? Aquela repentina, intensa e inescapável destruição que estava para cair sobre eles. Olha o que fala aqui. Ele vai descrever como era nos dias de Noé, o iminente perigo que eles viviam. Eles não estavam percebendo. Havia descuido, havia desinteresse, havia descaso, havia essa indiferença e havia uma incredulidade. Noé pregou por mais de 100 anos dizendo: o dilúvio está vindo, o julgamento está vindo. E o povo ria. Até que Noé fechou a porta e o dilúvio veio. Aí pararam de rir. Mas havia um descaso, um descuido, uma incredulidade. Diz assim, então, no versículo 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, tudo normal. Tudo como sempre. Casavam, noivavam, tinham filhos, comiam, bebiam, tinham festas. Ou seja, tudo normal. Estava tudo dentro da normalidade. Nada diferente, ninguém estava jejuando, ninguém perdeu apetite, está tudo normal, tudo normal. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que do nada, repentinamente, sem aviso, de forma intensa e inescapável, diz assim: até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Está vendo o perigo da paz? As pessoas do mundo na época, nos dias de Noé, estavam em paz, casavam, estavam em casamento, comiam, bebiam, vendiam, normalidade. Não acreditavam em Noé, não acreditavam que havia dilúvio, não acreditavam em nada, faziam o que eles achavam que tinham que fazer. Aí, de repente, até o dia que Noé entrou na arca, Deus fechou a porta, veio o dilúvio, consumiu todo mundo. Pronto, aí acabou a paz. Mas veja como a falta de paz, a destruição, veio dentro de um contexto de quê? De paz. Eis o perigo da paz. Você pode estar em perfeita paz, tudo normal, de bem com o mundo e com a vida, achando que está tudo tranquilo, e não está. Está vindo um dilúvio, iminentemente vai vir um dilúvio, vai vir uma consequência, vai vir um julgamento, e a gente está nem... Estamos em total paz, sem saber que é a véspera da nossa execução, da nossa consumação. Igualmente aconteceu nos dias de Ló, olhe comigo no versículo 28. Como também, da mesma maneira, veja só, também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Esse Ló era o sobrinho de Abraão, que foi para Sodoma, e lá ele se instalou, se tornou um líder muito próspero lá dentro, perdeu seu testemunho, foi totalmente remoldado. E se não fosse o fato que 1 Pedro fala que Ló era justo, era salvo, ninguém adivinharia que Ló era um filho de Deus. Mas aqui fala que também nos tempos de Ló, tudo normal. Comiam, bebiam, vendiam, construíam, tudo compravam, tudo normal. Até que, mais uma vez, do nada, sem aviso, de forma intensa e inescapável, o versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e mais uma vez, e os consumiu todos. Então, essa consumação, essa chuva de fogo e enxofre, veio dentro de um contexto de quê? De paz e normalidade.
Estava todo mundo vivendo sua vida na maior normalidade, tranquilidade e paz. Comiam, bebiam, casavam, vendiam, compravam, edificavam, plantavam. Estava tudo normal, tudo em paz. De repente choveu fogo e enxofre, de forma intensa, repentina e inescapável, assim como as dores do parto da mulher, intensa e inescapável. E como nós vemos aqui, de forma repentina. E Deus então tratou com uma geração, na época de Noé, Deus tratou com uma cidade, duas na realidade, Sodoma e Gomorra, e Deus também vai tratar assim com nós, possivelmente. É possível que estamos em paz, desfrutando aparente paz e normalidade, sem saber que o julgamento está vindo. Então, a paz pode ser perigosa. A paz pode ser algo que nos encrenca. Lá em Lucas 17, versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será. Quando Deus se manifestar, quando Deus aparecer na sua vida e prestar contas, visitar. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, Deus nos tratará assim, a mim, a você. Então, nem sempre paz é um sinal, é um homem de segurança. Pode ser um prenúncio para o julgamento. Paz. Então, a paz pode sim ser muito perigosa. Então, quando existe incredulidade, quando existe indiferença junto com paz, então pode ser uma situação perigosa. Porque se eu estou em desobediência, se eu estou em incredulidade, se eu estou sendo indiferente às coisas de Deus, e eu tenho paz, isso não está certo. Porque a Bíblia fala que Deus açoita todo aquele que recebe como filho. Então, se eu estou sendo incrédulo, desobediente, se eu estou sendo indiferente, frio, ou pior ainda, morno para as coisas de Deus, e eu tenho paz com isso, algo está errado. A soma não está fechando. Pode ser um prenúncio de julgamento, essa paz que nós sentimos. Então a paz, sim, pode ser perigosa. Olhem comigo para Jeremias capítulo 6. Outro texto, outro contexto, outra época, mas que carrega a mesma noção de uma paz perigosa. Lá em Jeremias 6, versículo 13, olhem comigo. Falando sobre indiferença e incredulidade com paz, é perigoso. Quando existe uma falta de convicção, e veja só, falta de convicção e uma falta de vergonha pelo pecado, e junto com essa falta de convicção e falta de vergonha, são palavras que a Bíblia usa, junto com paz, isso pode ser também muito perigoso. Porque se eu estou sem convicção e eu estou sem vergonha das minhas transgressões, ou seja, eu estou em paz, algo está errado. E essa paz pode ser um prenúncio para o julgamento de Deus. Olha o que fala Jeremias 6,13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. 14. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Um texto impressionante, impressionante. Aqui nós temos toda a nação de Israel entregue à avareza e falsidade. No versículo 13, na primeira metade, fala desde o menor até o maior deles. Ou seja, do rei, dos líderes, até o mais baixo, até a pessoa mais inferior, se podemos usar esse termo, não em termos de ser humano inferior, mas de posição, desde a mais alta autoridade até o mais baixo funcionário, aquele que todo mundo manda nele, coitado, tá? Tem supervisor, gerente, pronto, todo mundo, ele não manda em ninguém, mas todo mundo manda nele, pronto. Daquele até o mais alto, do menor ao maior, e fala, desde o profeta até o sacerdote. Então, era toda a nação, tanto os leigos, o público em geral, como até o clero, os sacerdotes, os profetas. Toda a nação estava entregue à avareza e entregue à falsidade.
E o que os líderes, o que os responsáveis faziam? Eles passavam a mão por cima. Eles ensinavam e encobriam o erro e a falsa doutrina. Eles não tratavam a ferida, aqui usa esse termo, não tratavam a ferida, isso é uma ferida, incredulidade, falta de convicção, falta de vergonha pela transgressão é uma ferida. É uma ferida. E aqui não era tratada a ferida. O mal, o erro, a causa não era tratado. O versículo 14 fala, curam superficialmente a ferida. Superficialmente. Eles não iam a fundo, não tratavam direito, não curavam direito. Como é que eles tratavam superficialmente? Como é que eles tratavam de forma incompleta, de forma ineficaz? O versículo 14 continua. Eles curavam superficialmente, falando isso, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Aquele tratamento ineficaz, superficial da ferida se dava porque eles diziam para as pessoas que estavam em avareza, em falsidade, diziam, tranquilo, paz, paz, tranquilo. Não se preocupe, está tudo normal. É normal, é do ser humano. É comum, está todo mundo fazendo. Do maior ao menor, do sacerdote ao profeta, está todo mundo fazendo. É normal, não esquente com isso. Eles estavam tratando o problema de forma errada, superficial, não estavam trazendo a solução. A ferida então ficava pior, mais infectada, mais profunda, e eles nem percebiam que por dentro a situação piorava e se agravava. Como que piorava, pastor? Como é que vai ser pior? As suas consciências estavam cada vez mais cauterizadas. Olha o que fala o versículo seguinte, versículo 15. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Eles não se envergonhavam. A ferida estava tão séria, tão profunda, tão maltratada, que eles não sentiam vergonha de fazer o que faziam. E continua aqui, pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Cometiam as piores abominações e estavam nem aí, não se envergonhavam de maneira nenhuma. E continua, nem tampouco sabem o que é se envergonhar. Eles nem sabiam o que era. Não se envergonhavam, não sabiam o que era, não faziam a mínima ideia. Isso é o resultado da ferida tratada superficialmente. Como? Eles diziam, paz, 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 é normal, é tranquilo, todo mundo está fazendo, tranquilo, não esquenta com isso, deixa isso para lá, paz, 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 paz. Resolveu alguma coisa? Só piorava cada vez mais. 1 Timóteo 4,2, nós lemos assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nossa consciência pode ficar cauterizada, ela pode ficar sem funcionar. É uma ferida. Que vinha do quê? De ouvir tanto, normal, paz, paz, tranquilo, não esquenta com isso. Estamos no século XX, isso é normal. E não é normal. O que era errado 10 anos atrás, é errado hoje. O que era errado 50 anos atrás, é errado hoje. O que era errado 1000, 2000, 3000, 4000 anos atrás, é errado hoje. Porque o nosso Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje, sempre. Não, mas não esquenta com isso. É normal, hoje é normal. Não, hoje não é normal. As coisas mudaram. Não, as coisas não mudaram. Porque o nosso Deus não mudou. A sua palavra não mudou. E a verdade não mudou. Você começa a entrar nessa conversa de mudou a verdade, mudou a palavra, mudou Deus, mudou tudo. Sabe onde você vai parar? Vai parar no fundo do poço. Você vai parar com uma ferida. E essa ferida vai ser alimentada com paz, paz, paz. Quando não há paz, Deus está dizendo. E o resultado é que eles não tinham vergonha, consciências limpas e tranquilas, e estava tudo indo de mal a pior. Está vendo como a paz é perigosa? A paz pode ser perigosa. A paz pode ser um prenúncio, o precursor de um grande julgamento na vida nossa, da nossa família, da nossa igreja, da nossa nação, e como lemos em Tessalonicenses, do mundo. O mundo vai dizer, paz e segurança. E de repente, repentina destruição, que eles não esperavam. O resultado dessa falta de convicção,
dessa consciência cauterizada, a gente lê no versículo 15 ainda, portanto, cairão entre os que caem. No tempo que eu os visite, tropeçarão, diz o Senhor. O que quer dizer isso, visitação? A Bíblia dá a entender, não só aqui em outros lugares, que Deus vem e visita o seu povo, visita seus filhos e inspeciona. E muitas vezes, passa muito tempo, eu falei isso recentemente, tratamos disso. Deus dá corda na sua paciência, esperando que a gente haja. Mas ele fala que no dia que eu visitar, no dia que eu for buscar uma prestação de contas, o dia que eu vou ver como é que está a coisa na sua vida, no seu lar, na sua igreja, na sua nação, neste mundo, aí ele fala que cairão com os que caem. Cairão com os que caem. No tempo em que eu os visite, tropeçarão. Então, pastor, o que tem? O que tem? Deus vai vir visitar e você vai cair. Você vai tropeçar. Por quê? Porque a ferida lhe trouxe paz. É uma verdade, se você tem um ferimento, ele está infectado, muito infectado, você perde sensibilidade naquela área, ela fica dormente. Não porque está resolvido o problema, pelo contrário, os nervos já estão necrosados, talvez os nervos estão envoltos de pus, e você perde uma certa sensibilidade. Tá bom, coisa nenhuma. Aquela ferida foi tratada superficialmente. E o médico, ou a enfermeira, o profissional de saúde falou, tá certo, isso daí, não passou a dor, então tá tranquilo, vai para casa. Não. Um belo você vai acordar, sua mão vai estar no chão. Caiu. Inclusive, gangrena é justamente isso que faz. Quando você tem lepra. Quando você tem lepra, você perde a sensibilidade. Uma das coisas que nos alerta quanto à lepra é o seguinte: se você bater no seu dedo, botar a mão no fogo e você se queimar e não sentir dor, pode ser lepra. Porque você perdeu sensibilidade. Falta de dor não quer dizer que não tem problema. Presença de paz não quer dizer que não haja problema. Por isso que a paz ela pode ser perigosa. Olhem comigo para Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. Situações onde, se a paz está presente, não é coisa boa. Quando existe incredulidade, indiferença, frieza e paz, cuidado. Quando existe falta de convicção e falta de vergonha e paz, cuidado. Quando existe falta de verdade, quando existe falta da verdade, cuidado quando há paz. Ezequiel 13, versículo 10, eu vou ler até o 16, acompanhe comigo, por favor. Ezequiel 13, 10. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. Veja bem, ele está dizendo que tinham pessoas dizendo para o povo paz, e não tinha paz coisa nenhuma. Estavam enganando o povo. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que o cobrem com argamassa não temperada, que ela cairá. Ou seja, eles não estavam fazendo isso. Deus está mandando, vá, você está usando, deixa eu explicar aqui. O que é argamassa não temperada? Não é temperada com cebola, farinha, não é isso. É você fazer uma massa para construir uma parede, um muro, e você não colocar cimento. Você coloca areia, ao invés de colocar a medida correta de cimento, você coloca bem menos. O que vai acontecer? Aquilo não vai sustentar. Isso é o que a massa não temperada está falando. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, onde está a argamassa com que cobristes? Portanto, assim diz o Senhor Deus, fendê-la-ei no meu furor, com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. E derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e persevereis no meio delas, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, e contra os que cobriram com argamassa não temperada, e vos direi, já não há parede, nem existem os que a cobriram.
os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e vem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. Aqui está falando, outro texto impressionante, aqui está falando sobre duas categorias de pessoas. A primeira categoria são os profetas de Israel, que a gente leu lá no início, falsos profetas. E outra categoria é o povo de Israel, que são os que são enganados. Então tem os profetas que enganavam, a gente leu isso, os profetas enganavam, e tinha o povo que era enganado. Tá? Então ele dá um exemplo aqui de você construir justamente com usando uma massa não temperada, ou seja, massa sem cimento, se pudermos comparar com isso. E como é que eles enganavam, pastor? O versículo 10 fala, dizendo paz, não havendo paz. Imagine você, está lá construindo sua casa, tijolo, usando sua massa, você olha para a massa, fala, você botou cimento aí? Ah, eu botei um cimento, eu fiz assim, eu peguei um pouquinho assim e fiz assim. Aí você fala, legal, paz, continue, tranquilo. Eles estavam dizendo paz quando não tem paz. Se você está usando pitadas de cimento para essa massa, você não vai ter paz. Isso vai desabar, isso vai cair. E pior, vai cair em cima de você. Tanto que nós lemos que Deus fala, não tem mais parede e não tem mais aqueles que edificam. Por quê? Porque a parede caiu em cima deles. Vai acabar com a parede e com os que edificavam. Mas pastor, os que edificavam foram enganados. Eu sei, a Bíblia sabe. Enganados como? Diziam, paz, paz. E paz que era bom, não tinha e nem haveria. Mas foram enganados. Esse exemplo, essa ilustração, mostra como a força e a estabilidade está na argamassa temperada, ou seja, a argamassa com cimento, a massa com cimento. Ela sem cimento. Esse cimento, esse tempero é a verdade. Quando você edifica a sua vida, quando você constrói a sua vida, o seu lar, a sua igreja, a sua nação, quando você edifica usando argamassa temperada, ou seja, usando de verdade, edificando sobre a rocha, então pode vir chuva, pode vir vento que não vai cair. Mas se você não está usando verdade, se você está edificando com argamassa não temperada, não com a verdade, não vai ter paz não. Mas tinha profeta, falso profeta, que dizia, paz. Fique tranquilo, edifique, não esquente com isso. E lá iam os enganados, alegremente enganados, construindo a parede com argamassa não temperada. Até que caiu a parede, não tem mais parede, caiu em cima daqueles que construíram e acabou sua história. Note que quem derrubou a parede foi Deus. Deus falou, eu enviarei, eu derrubarei, eu mostrarei. Deus fez isso. Quando? Quando ele visitou. Lembra a visitação? Deus visitou e falou, que é isso que está fazendo sem verdade? Que casa é essa que você constrói com massa não temperada, massa sem cimento? Eu não dei cimento? Eu não dei verdade? Eu não dou minha palavra? Ah, mas os profetas, pois bem, Deus aqui julga os profetas, falsos profetas, que dizem paz, paz, sem haver paz, mas Deus também julga os que foram enganados. Então, muito, muito cuidado com quem você ouve, com quem você aprende, o que você faz, quem você segue. Porque se disserem paz, paz, quando Deus fala não tem paz coisa nenhuma, o resultado vai ser o mesmo, a parede vai cair na sua cabeça. O resultado vai ser o mesmo e dizer, mas eu fui enganado, foi o pastor, foi o profeta, foi o sacerdote que falou que ia ter paz. Você deve primeiro, e antes de mais nada, ir para cá. Gente, a igreja está aqui há 15 anos. Há 15 anos eu digo, repito, fico rouco de falar o quê? O que eu falo não é verdade. Mas o que Deus fala, o que a Bíblia fala, isso é verdade. Eu não sou o cimento. Isso aqui é o cimento. Ah, o pastor falou. Gente, ignore o que eu falo. Mas se eu estou falando a partir deste livro, da palavra de Deus, então isso aqui é o cimento. Você edificar a sua vida, a sua casa, sem cimento da palavra de Deus, sem a verdade. Tem muito crente que usa a verdade assim, ó. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ah, essa aqui eu não gosto. Ah, essa aqui eu não aceito. Ah, essa aqui eu não acredito. Quer fazer isso, faça. Está fazendo a mesma coisa aqui que nós vimos. Então, está usando massa não temperada, massa sem cimento, massa sem verdade.
O resultado só é um, vai tudo cair na sua cabeça, mais cedo ou mais tarde. Eu, como pastor, quero que caia mais cedo. Por quê? Porque o estrago é menor. Eu prefiro que você erga 5, 6, 7 fileiras e ela cai na sua cabeça, do que você erguer 3 andares e ele cai na sua cabeça. Como pastor, eu torço, se for o caso, que caia logo. Porque o estrago é menor, o sofrimento é menor. Para que esperar construir um arranha-céu para desabar? Não que você vai construir um arranha-céu sem massa temperada. Tem essa questão também. Mas muita gente vive em suas vidas com argamassa não temperada, sem aplicar as verdades, talvez por não conhecerem as verdades, talvez por não aceitarem, não gostarem das verdades. Eu não sei o quanto você gosta de cimento ou não, mas se você não botar cimento na massa, não tem futuro. Ah, eu não gosto. Ah, é caro. Ah, corta a minha mão. Tudo isso é verdade, cimento é caro. Você respira muito cimento, irrita. Muito cimento, você não usa luva, corta. Sim, aí você não vai usar por causa disso? Vai ser desastroso a sua construção. E o tempo todo eles acham, paz, paz. Não é que eu não estou botando cimento, pastor, eu estou botando uma pitada aqui, uma pitada ali, uma colher aqui. Sim, mas é o suficiente? Ah, pastor, tranquilo, pastor. Estou quieto. Pois é. Repentinamente, de forma intensa e inescapável. Note, inescapável. Não tem como escapar. Não tem saída, não tem exceção. Você pode chorar, reclamar, não gostar. Inescapável. É como a mulher grávida. Dá 9 meses. Agora não adianta desistir, chorar, não quer mais. Não tem para onde correr. Inescapável. Tem profetas de Deus dizendo paz quando não é paz. Quando não tem paz. Mais cedo ou mais tarde a parede cai, a parede vai fugir. Por isso que estamos falando hoje sobre o perigo da paz. Da paz falsa. A paz falsa do falso ensino, da falsa segurança. A falta de verdade, da falta de cimento, a falta de tempero, como fala aqui na palavra. Qual o resultado da paz errada? Qual o resultado do perigo da paz? Uma surpresa desagradável. E vamos fechar hoje com o nosso texto que lemos no início. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.